Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado. Jogando botado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sensacional! Sucesso! Onde? Até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus queridos. Estamos de volta aqui na nóis. programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Estou um pouco prejudiqué, mas... Prejudiqué, velho? Estou um quê? pouco prejudiqué. Entendi. Estou roco. Roco, muita balada, som. Emílio. Muita Porra, balada. muita balada. Loucura. Tomorrowland. Não temos Robert hoje, mas temos Bia Campilongo, Aí solteiríssima. sim. Tá Bia, solteira? aqui, ó. Solteira, Bia. Chega aí, Bia. Vamos Tá falar do solteira, amor. Bia? O que aconteceu? Bia está na pista. Solteira, Bia. Aí sim. Ai, Eu sabia. falei que não ia durar um mês. Aí sim, Bia. Arroba Bia Campilongo no Instagram. amor? Vocês conseguiram. Nós destruímos Ah, o amor mano. de Bia Campilongo. Vocês Certo, Bia? conseguiram. Cadê o Zuckerman? Cadê o Zuckerman? Faltou hoje. O Zuckerman vai pra Logo cima hoje. bravo hoje. Certo, Bia? Tudo bem com você? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque eu tô solteira. Não, mas isso é Mas muito é bom. Vocês já terminaram alguma vez? Coisa boa da Uma vida, vez. né? Ah, Durou um mês. Vamos ver agora como é que está. É, mas Já tá durando, tá um mês mas já. você tá sentindo aquela dor insuportável? Já tá diminuindo um pouco a dor. É. Ih, então já não Tá vou. virando saudade. É que o tempo É, isso passa, aí. não tem A jeito. né? dor da separação é uma coisa triste. Estamos aí. Olha o boleto aí, Eu já. falei pra você que não ia durar um mês, você lembra? Você é Zé Praga, né, meu? Olha só a praga da Vocês inveja do- conseguiram, Ela a tem culpa foi de inveja dos vocês. outros. Bebi uma bota. Muito bem. Então, a se Maria você... Alcina tem inveja dos outros, que ela não fica com ninguém. E aí ela jogou praga. Mas não Manteiga ninguém, separou da como não? bunda dela. Então Faz tempo. você pode entrar no Insta da nossa querida Campilongo agora para consolá-la. Porra. Arroba Bia Campilongo. Você sabe que a gente tem ouvinte. Quem tem ouvinte nunca tá sozinho. Verdade, Sabia, verdade. bebê? Um mendigo. Nós temos os ouvintes que nos apoiam nesses momentos. Isso é verdade. É isso aí. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o beijo elefante. Esse é o famoso 16 toneladas. Parabéns, Rabin. Por quê? Conheceu uma pessoa famosa na piscina da Hebraica. Quem? Rosana Erva. Bola é melhor que o Rabi. Bola é melhor que o Rabi. Ah, Rosana mendigo, você Erva. acabou de chegar. Chega na hora. Pedaço do bola, por favor. Quem você convidou, Couve? Couve, multishow. Fala, Emílio, tudo bem? Tudo tranquilo, Como é que o carequinha? senhor tá? Estou muito bem. Bela voz hoje, hein, Emílio? Tô prejudicado. Você tá completamente Barry White hoje. Tô prejudicadíssimo. Olha eu também, tô hot. Hoje teremos a presença do Felipe Moura Brasil, Joyce Hasselman e Cláudio Tonholi para lançar o novo programa aqui da Jovem Pan, correto? Os Pingos nos Is no dia 3 de julho. É isso aí. Da hora. Estreia aqui às 6 da tarde de segunda a sexta com essa rapaziada aí, Emílio. Muito bem. Então, vamos trabalhar. Emílio, O Felipe é sua dono do pele Colírio. está maravilhosa. Você precisa ver minha roca. Eu tô louco pra ver. Minha roca. A Rococó. Está incrível. Vamos trabalhar ou não? Ou vocês querem ficar no bom, bem bom? Aquele nosso convidado. Vai lá, Manteiga. Agita aí, pô. Olha, gente. Estou um pouco prejudicado. Quero uma pastelha, velho? Estou com a voz... Oi? Quero uma pastilha Uma pastelha? para a garguela? Não, a gargoela está bem. O problema é aqui no Quer um Pulmex. conselho? Tome glutalina. Eu vou tomar uma charola. Outra charola é bom Ela demais, melhora velho. seu sistema imunológico e você vai ser um campeão. Eu estou tomando chá Não, de não é ruim. glutamina. É ruim o ouvinte. Quando você tem um cara que tá prejudicado falando no rádio, parece que você vai pegar alguma coisa. É verdade. Você vai passar pro cara pra Passar por escarlatina. mim. Escarlatina. Glutamina. Muito bem, vamos trabalhar ou não? Bora, milhaça, bora. Cabide está Pagará. maravilhoso. Muito obrigado. Aquele empenho de pegar a Bia agora. Oi? Aquele empenho Agora de sim, pegar a Cabidão. Bia. Se você já ia O pra Cabide cima, você agora quer imagina pegar a Bia. agora. Ô, Bia, só com a namorando. minha bênção, hein? Só com a minha bênção, hein, Bia? Ela namorando, o Cabidão já tava com os pés no peito. Rapaz, É? me respeita, eu sou um rapaz sério. É.
Solteiro mais sério. Muito bem, senhoras e senhores. Temos convidados de altíssima categoria nesse programa. O Brasil inteiro está esperando a estreia Que beleza, hein? desse programa. Muito Ó o comentado. professor. Muito comentado. Adoro! Que saudade Chato. sua! A expectativa é muito grande. Eu, particularmente, não gosto de expectativa, mas o mundo inteiro está esperando. Já temos milhares de ouvintes aqui. Vai estrear na próxima segunda-feira, às 6 da tarde, aqui na Jovem Pan. Aqui está, senhoras e senhores, Felipe Moura Brasil, Joyce Hasselman e Cláudio Tonholi aqui no Pânico, na programação da Jovem Pan. Tem que dar uma tossidinha no final. Oi? Hasselman. Não é que eu tô zoado, desculpa. Eu tô meio prejudicado. Eles vão apresentar... Que trio, hein? Exatamente. São jornalistas da primeira categoria. Que trio. O Felipe é do Antagonista, trabalhou na Veja. A Joyce, blogueira, comentarista de política, trabalhou no Band News, trabalhou na Rede Massa, no SBT, na RIC também. CBN. Isso. Tem o maior canal de política no YouTube do Brasil. Ah, é nóis. Porra, tá se achando. Âncora da TV. Feiuda e poderosa. Cláudio Tonholi, um dos mais respeitados jornalistas investigativos. Aliás, eu devo dizer o seguinte. Pois Diga. Cláudio Tonholi aqui esteve na semana passada e nós, não digo nós, eu digo nós porque colocamos no ar, mas com muita coragem, nós aqui cravamos que Lula não seria preso. E que o Palocci ia ser condenado. E o Palocci ia ser condenado. Falamos assim, né, Milhão? Gravem, marquem a data Quebrou, de pagou, hoje. hein? Exatamente, Quebrou, exatamente. pagou. Marquem a data de hoje e realmente aconteceu aquilo Está lá. nos anais. Exatamente. E hoje nós vamos antecipar muitas coisas pra você, querido ouvinte. Inclusive que ele vai perder um vinho, porque o Lula vai ser preso. O Lula vai A ser gente preso. apostou Vocês apostaram? no ar. Rapaz, não quero vinho vagabundo, não. Pode pagar em 12 vezes, que eu não quero nem saber. apostou? Cedo pra É cravar vinho isso bom, aí, hein? rapaz. É vinho bom, rapaz. Cláudio veio Não sem vai a ser gente, hein? agora, Brincadeira, em primeira hein? condenação. Mas depois ele vai em cana, sim. Não, nós falamos naquele momento Não, 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 se não, o não, Lula não. ia ser preso e falou... Ó, já tá flexibilizando o negócio, Não. entendeu? É, Já tá no negócio, já tá Vamos marromeno. dar uma de Temer? É. Era uma circunstância Sim. daquele momento. sim. Agora você mudou de opinião? É uma circunstância. Tá com medo de pagar o vinho, meu. Você tá achando que eu vou cobrar Eu sou coisa Fernando pouca? Henrique, cada dia é uma circunstância. Claro, mas naquele momento a notícia que O Lula, ninguém tinha... o Lula foi citado 68 vezes na sentença do Palocci. Acho que isso Puxa mudou a vida. opinião do Cláudio. É. Porra. Não vem não, que ele vai perder o vinho do mesmo jeito, tá? Não adianta vocês se unirem, entendeu? A gente apostou no ar ontem, nós temos todos os internautas da Jovem Pan de prova, entendeu? E já tem gente mandando nome pra mim, preço, é um negócio sensacional. Alguém no boleto tem sangue de boa. Ô, Joyce, como é que vai ser o programa? Vai ser massa. Não, o negócio é o seguinte, a gente tá chegando pra fazer um programa super ágil. Eu brinco com o pessoal no salto agulha. Salto agulha pra dar essa patada na cabeça, né, dessa politicaiada que não vale um tostão. Essa gente que custa muito e não vale nada. E a gente desenhou um formato todo. Eu e o Felipe já estávamos conversando há um tempinho. Depois estava aí no chamego também com o Cláudio, meu amigão. E a gente conseguiu formar esse trio Parada Dura. E vai ser muito bacana porque nós temos toda uma sinergia. Mas a gente também tem algumas diferenças de opinião. Então ontem, por exemplo, eu e o Tonholi, a gente quase foi pro tapa lá no Facebook. Não, o negócio é na pancada comigo, entendeu? A gente já divergiu lá. Não, brincadeirinha. Não, mas a gente tem todo um jeitão diferente de pensar algumas coisas. O programa vem com toda a força, vem com o editorial, comigo, né? Eu vou fazer o editorial. E nós vamos debater os temas todos, principalmente, claro, a política, porque tudo é política. Buraco de rua é política, falta de médico é política, falta de vergonha na cara é política, roubalheira é política. Falta tudo de homem é política. É política, bem, é política. Corrupção é né? política. O Felipe é um cara, ele tem muita influência nas redes sociais. Ele é um cara lá do Antagonista, é um cara que tem... Você tem o blog também, não é? Eu era colunista da Veja, né? Foram 3 anos e meio como colunista da Veja, saí de lá pra ir pro Antagonista e fui ranqueado aí em primeiro lugar como o maior influenciador político do Brasil no Lindo, Twitter. Timo. Toma, Joyce. Rafinha Baixo também já foi o maior influenciador.
E você é lindo de morrer. É isso, hein? Nossa Lá vem o Rosca Solta, já quer. Não, o Lula gay tá foda. O Rosca Solta já vem. perto de você é um lixo. Ah, o Lula Gay, conhece o Lula Gay? Tô sendo muito bem recebido em São Paulo. Tô vindo do Rio de Janeiro, né? Tô de mudança, vou vir morar em São Paulo agora. Meus pêsames. Sérgio Cabral conseguiu destruir o Rio de Janeiro. Tanta gente que tentou, pariu, né? hein, meu? Tanta gente talentosa que tentou destruir o Rio. Sérgio Cabral, pariu, parabéns. que Ele fim de conseguiu. carreira, Todas as velho. empresas estão saindo de Que lá. Cabral As fundou, maiores ele oportunidades o outro de trabalho Cabral. estão aqui em São Paulo. E eu tô Nossa, aqui cidade tão bonita, velho. ocupado com mudança. Ontem fui ao supermercado, fui ver o que faltava aí Olha a pro cara meu de acabado. apartamento. Olha a cara de acabado da criatura, Tudo junto entendeu? na correria. Aqui em São Paulo, nós carioca ficamos muito impressionados porque cada padaria parece supermercado, cada supermercado é um shopping center, né? É impressionante. Não é que nem o Zona Sul, porque- né? Que é pequenininho. Pois Não, é. porque no Rio não tem muito espaço, né? É uma cidade meio apertada. É, Não é uma apertada. cidade. Não tem, a geografia do Rio não Cara, sempre possibilita. tem uma Exatamente. desculpa, meu. Não, não é desculpa, é que o Não, Rio. apertado não tem mercado porque Na- é apertado. Na Zona Sul, quanto custa tem um metro dinheiro. quadrado? E quanto um metro quadrado? É muito mais caro, é muito mais absurdo. Então, verdade. obviamente, a padaria vai ser uma padoquinha, né? É. Agora Mas vamos- aqui em São Paulo tem elegância, né? A padaria é muito sim. chique, Não, metro muito quadrado bacana. no E eu Rio acho que é eu outra tenho tudo pra me medida, adaptar né? aqui. Medida Aliás, de pó, né? Não é farinha, Metro cocaína. quadrado. Aliás, o Crivella cortou a coisa do carnaval lá no Rio, né? Cortou 50%, né, do patrocínio Como das é que vai escolas de ficar, samba. velho? Então está certo. É, tem a crise lá do pessoal do samba. Eu frequento muito samba desde moleque. Vão todos de Beto gosto Salada muito. A gente ao tava próximo ano. anunciando aqui nas redes sociais, falando se não ia ter uma batucada hoje. Se tiver um pandeiro aí, tamo junto. Ele é bom no samba, entendeu? E aí o Aliás, pessoal do essa- samba fala que o carnaval também rende muito pra cidade, porque vem muito turista, então tem essa discussão aí. E o Rende. Eduardo Paes era muito marqueteiro nessa história de carnaval, porque sempre foi muito ligado à Portela, aí tocava um tamborinzinho lá, sempre frequentou a Sapucaí, e o Crivella, mais afastado disso, tá Religioso. sendo um pouco demonizado em função Mas qual disso. que é a sua opinião, O Felipe? que acontece Você- é que no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro estourou as contas públicas, assim como no governo federal, não tem dinheiro. E o Crivella tá fazendo cortes aí e tá cortando a parte do carnaval, mas é uma parte só, não é tudo, né? Entendi. Então, Ó, ele- eu quero Ontem saber eu e o o Tonholi, a gente divergiu nesse assunto. Não, o porque Tonholi, o O Tonholi é a favor das mulatas e tal, carnaval. Eu acho as mulatas lindas, tudo maravilhoso. Mas peraí, camarada, o Rio de Janeiro não tem dinheiro pra pagar 13º salário do servidor. A Jorge O negócio falou tá que o Crivella quebrado. precisa investir em saúde. Eu falei, quer melhor prova de saúde do que uma mulata? Sim, claro. Claro. E carnaval, né? E carnaval também. Exatamente, tunada. É. A única coisa que o Crivella fez de bom foi cortar o carnaval, entendeu? Cortar parte do dinheiro do carnaval. Que Ah, venha vá. da iniciativa privada. Sei, mas eu acho que ele cortou por outros motivos. Não, não, claro, Estimou claro, carnaval. claro, né? Vai ver o Os meios não são exatamente Vai ver o os patrocínio ideais. da marcha pra você ver. A marcha para a Jota. Ah, Eu quero saber o seguinte: o Tonholi, ele recebe notícias diretamente do PT. Sim. Todas as notícias. É mesmo, vêm tem direta- fontes internas, Ele Tonholi, eu não sabia. ele tem fontes muito internas. Eu quero saber É bom que ninguém lá me qual recebe, é a então pelo menos o ligação- Tonholi tem Qual essas é a informações. ligação de Cláudio Tonholi com o Partido dos Trabalhadores? A ligação? Não, lascou. A gente vai que eu falo suspender mesmo? esse negócio agora. Que história é essa, Acabou Tonholi? os pingos Não, dos is. Hã? Não, Que parceiro é esse que colocaram comigo? o Pelo Tonholi- amor de tô Deus. fora, tô fora. O Tonholi é perigoso. Hein, Tonholi? Eu posso contar aqui? Claro. Então, o seguinte. No passado, há muitos anos, eu fui muito amigo do compadre do Lula, o Roberto Teixeira. E quando ele foi internado, na época da CPI do orçamento, eu tava aqui na Jovem Pan, ele me deu exclusiva praticamente dentro da UTI do Sírio. Eu tive uma informação, na época que tava a eleição que o Lula ganhou, de que o programa Guardião tava grampeando a casa do Lula. Um policial federal me contou isso. Eu contei isso pro Roberto Teixeira, hoje advogado e compadre do Lula. Ele chamou um amigo comum entre eu e ele, que é um delegado formado no FBI, o Dr. Mauro Marcelo. E por ter feito os contragrampos na casa do Lula, o Mauro Marcelo virou diretor da BIM. E eu era tão truta do Mauro Marcelo, a quem eu admiro muito, que ele me pediu na época para ir em Bagdá buscar o corpo do engenheiro da Odebrecht. Isso é público, você digita Tognoli, BIM Bagdá, vem. Então eu tive uma proximidade que ela se esgotou na época do lançamento do livro do Romeu Tuma e romperam as pontes. Mas, lembre-se, o Lula é um gênio de montar uma oposição dentro da oposição. Tá aí o Kassab para não deixar mentir. Sim. Então, as facções, elas
colidem tanto que acaba sobrando umas fagulhas que caem na mão do bom repórter. Agora, a questão é o seguinte, o Fla-Flu não vale para jornalista. Eu acho que quando você bate em Serra, em Bolsonaro, em Temer, em Aécio, em Lula, acaba vindo informação de todo lado para você. É isso que me interessa. Muito bem, muito Bonita bem. a resposta, bonita Muito a resposta. bem. Tá aprovado, tá aprovado. Então quer dizer, no Pingos dos Is vai ter aquelas exclusivas, aquelas investigativas que você manda e você tem em primeira mão. Vai. E vai ter também os comentários, né? Vai ter... Muito comentário. Muito comentário. Muito comentário. A base do programa é informação e comentário. Vai ter aposta. Aposta, essas coisas todas. Vai ter. Então, quer Aliás, dizer- ontem a gente falava sobre isso, né? Numa reunião, eu e ele no tete-a-tete ali, sobre as exclusivas e o que a gente vai trazer de informação de bastidores, cada um de nós aí com as nossas fontes. Justamente esse tema era que a gente estava costurando ontem. Olho no olho. Pra esquentar, não é botar água na fervura, é botar fervura na fervura. Essa vai ser o lema do programa. Quer dizer, não só comentários da gente, claro, a maioria baseados em informações que a gente colhe, não vai ser uma coisa cheia de adjetivação, vai ser com o perfil da gente, que é buscar informação antes de falar, mas a gente está estudando agora, na medida do possível, trazer informações exclusivas e com sonoras também, pra gente manter a fervura na fervura. Sonora é um pedaço de uma coisa que alguém fala para o nosso ouvinte que não trabalha em rádio entender, né? Vocês sabem que a emissora ela tem muito subterrâneo. Vocês estão chegando aqui agora. Aliás, as boas-vindas a vocês aqui que estão chegando. Muito obrigado. Mas a gente conhece os subterrâneos da emissora. Bonito isso, né? Os subterrâneos. Sim. Nós temos aqui a galeria. Onde tal, vocês, não sei o né? quê. Andam, Temos- tem gente que adora no subterrâneo. No lodo do pântano. Tem gente que ama esse lugar. Nós temos os subterrâneos aqui da rádio e tal. E as pessoas comentam, elas falam, estão chamando esse programa de Inimigos do Rei. Eu não entendi por que estão falando isso. Do quê? Vai chamar Inimigos do Rei. Eu, Do quê, sinceramente... amor? Eu não sei de nada, tô que nem o Lula João, nisso. Eu não entendi isso. Eu falei, porra, por que será? Não sei, eu não entendi. Eu fico sem entender? Eu ou acho não? que você vai ficar Não, sem eu tempo. acho que isso é uma grande maldade que estão falando. maldade, é O maldade. rei é meu amigo de fé, meu irmão camarada, Então isso é um cara, maldade. gente boa demais, refinado, elegante, fofolete. Eu acho Dom que Casmurro. Leodom Casmurro, Grande não Roberto confunde as aspas. Então, assim, eu acho que isso é maldade do subterrâneo. Então, eu já... Tem uma versão diferente. Eu Ai, vou ai, dizer ai. pra você. Antigamente era foro privilegiado, agora é moro privilegiado. Tô falando nisso, Então, quer Joyce. dizer, é maldade isso. É tudo sacanagem, maldade. é sacanagem, Maldade. é sacanagem É da... intriga da oposição. Que coisa, né? Beijo, Tá rei. fazendo aqui Coisa. um presidencialismo de coalizão. Como diz. Entendi. Vocês sabem que ele entrou às 18 horas agora com o mesmo programa na Band, né? O que vocês acham disso? O que A vai outra ser ela manda uma diferente? pergunta que ninguém tá Acho- entendendo. Claro que tá, pro bom entendedor. Não, vocês estão Vem do entendendo nada, sim. Ele, um assunto o Reinaldo ele tá com o programa às 18 horas na Band. às 18. Às 18 horas, bom. que é o mesmo horário que É. vocês vão estar entrando aqui na Jovem Pan. Sabe qual é a parte boa? Que eu já fui diretora da Band News FM, então conheço Ai, que todos os chique. truques, amor. Conheço todos os truques. O que eu acho? Acho maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá, vamos buscar audiência, né? No mesmo horário, olho no olho, cada um fazendo seu trabalho. Aliás, Vamos nessa. que olho bonito que você Tu acha? tem. E olha nós dois aqui, ó. Olha nós dois, Eu sou amor. mais você do que ele agora. Você gostou, mas né? assim, eu sou mais macho que muito homem, amor. eu tá? acho assim, eu vou ficar quieto. Não, fala, carioca. Até o carioca fala, está- carioca, Fala fala, aí, amor. mano. Fala, amor. Gente, fala. não cutuca Eu a acho onça, que... Abra gente. seu Não é coração. cutucar onça, eu acho Lá que... vai, lá vem barbaridade. Nós temos aí pessoas citadas, pessoas tão maravilhosas em todos os quesitos, no sentido Íntegras. para o público. Então eu acho que a gente deve focar não no subterrâneo, sou Emílio Surita. Não, o subterrâneo E sim- fala. E o sim para o subterrâneo- público. O Porque subterrâneo tanto- fala. Então porque O subterrâneo tanto fala. aqui quanto Não é? lá O subterrâneo fala, cara. são Se pessoas... o subterrâneo fala. Ah, mas o subterrâneo Ué. sempre vai falar. O subterrâneo fala, por exemplo, que Vossa Excelência... Eu, Felipe, que não tenho nada a ver Parece com essas o Totem. tretas, só tô preocupado em fazer um bom programa com a Joyce, com o Cláudio Tonholi, Você- focar nos assuntos Muita políticos gente- e culturais que Não, interessam
interessam porque à população. O Emílio tá falando da Rádio Peão. Com muito bom Ah, não, humor. não. O Eu estou subterrâneo é Rádio falando- Peão. Traduzindo a situação complexa do país. O subterrâneo é cruel. É, E o subterrâneo fala. Eu sei. Se o subterrâneo fala, eu Mas também. Eu mas adoro temos todos aqui, vocês. tanto aqui quanto acolá, quanto em outras rádios, são excelentes profissionais, pessoas altamente gabaritadas para exercer a profissão. São, Tonholi? entendeu? Ó, o Carioca. Hã? Perguntar pro Tonholi se Que são. vamos fazer a rádio subterrânea. Audiência, hein? Vai bombar. Subterrâneo. Já tem a nativa. Já pode ser um bloco É uma do nosso boa ideia, é programa. uma boa ideia. A rádio subterrâneo é como uma política subterrânea, não é? É como a política É o bastidor, subterrânea. é o bastidor, é o bastidor. É o bastidor. É onde a notícia tá de verdade, é no Exatamente, bastidor. Mas vem cá, como é que vocês vão fazer, por exemplo, em Brasília? Brasília, logicamente, a gente está a 1.000 quilômetros de distância, né? E ali... Mais ou menos. Brasília Sim. está aqui. Não, né? também. Os grupos de WhatsApp daqueles pilantras todos Eu estão sei, aqui no meu mas celular. às vezes fala assim... Olha, doutor, não posso abrir mais do que isso, mas é mais ou menos por aqui. A cara é a melhor. Entendeu? Então, Brasília é onde... Lá pra mim é o subterrâneo, onde o Emílio fala. Ali está muito complicado. Eu queria um desenho, ou uma deixa de como vocês estão avaliando a situação do país, porque nós estamos numa verdadeira guerra institucional. E não tem como não ver, porque com certeza o Supremo vai dar, o Congresso vai proteger, e aí, pra onde vamos, senhor Felipe? Bom, primeiro eu quero inaugurar aqui o nosso novo quadro Vozes do Subterrâneo, que vai ser os pingos nos is. Vozes do subterrâneo. Vozes do Túlio Rebouças lá exatamente. no fundo. Depois a gente define exatamente o que vai acontecer nele, se vão ser as fontes lá de Brasília. Mas no momento que o Brasil está vivendo é essa grande articulação no Congresso, juntamente com ministros do TSE, do Supremo Tribunal Federal, para proteger os políticos investigados pela Lava Jato. É contra tudo isso que a gente luta, independentemente de partido. Nosso programa não tem partido, cada um desses envolvidos, alvejados pela Operação Lava Jato, serão criticados de acordo com o que merecem ser, seja Lula, seja Aécio, seja Michel Temer. Ontem a gente teve a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra Michel Temer. Aquele áudio novamente periciado pela Polícia Federal trouxe elementos novos. Algumas falas que estavam ocultas, que estavam confusas, foram esclarecidas e comprometeram ainda mais o presidente Michel Temer. Ele indicou, de fato, o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures para ser o intermediário entre o Michel Temer e o Joesley Batista. E depois o cara a fanfarra, né? A fanfarra. E ainda disse assim, uma frase que estava oculta, pode passar por meio dele. Viu? Então, e depois o cara aparece correndo na rua de São Paulo com uma mala de R$500 mil de propina recebida pela JBS, fica complicado. Mas ele disse que não sabia o que era promoção. Comprei uma pizza e ganhei uma mala. O cara parecia até que Por estava no aonde? Rio de Janeiro, Promoção, correndo na era rua com a promoção. mala de dinheiro, né? Aonde tem isso que eu no vou Rio ele comprar? já teria... Onde? Cadê meus 500 mil? Mas agora, Carioca, o lance, né? A grande questão... Porque vai existir, já está existindo. Você acha que o Congresso Nacional, com o poder que tem, que é o legislativo, juntamente com o executivo, vão detonar o judiciário que está com seus, como é que se diz, com seus canhões mirados? Aí depende. Nesse momento, quando chegar a denúncia no Congresso Nacional, e deve chegar daqui uns 15 dias, o Fachin vai mandar, né? Ele tem esse prazo pra mandar. Pode ser que mande antes, até 15 dias vai chegar lá. O Janot, e eu gosto muito de fazer a distinção, a Lava Jato do Janot, a Lava Jato dos meninos de Curitiba. Porque o Janot tem uma mão boa e uma podre. Então, de vez em quando, ele tem uma diferenciação ali um tanto quanto complexa. Mas noves fora, nós temos uma denúncia, essa denúncia vai chegar no Congresso, ponto final. Só que o Janot foi muito esperto, porque ele fatiou a denúncia. Isso significa o quê? Cada denúncia Janot é a vovó Mafalda. É a vovó Mafalda, o Tá. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, indicado pela Dilma. Cada denúncia vai levar mais ou menos 2 meses para ter todo o trâmite burocrático dentro do Congresso. Se são 3, são pelo menos 6 meses, fora vista, suspensão de sessão, recesso legislativo, o escambau. Então você pode esperar que a gente vai isso aí lá pro final do ano, entrando ano que vem. E
Congresso tem preço e custa caro. É gente que vale pouco e custa caro. Então, nesse primeiro momento, Michelzão vai chamar lá a turminha do Vem cá, minha nega. Vem cá. Né? Como é que é? Que ministério você quer? Onde você quer mandar? Quantos cargos você quer? Bababá. Na segunda denúncia, o preço sobe. E na terceira? Aí é que eu quero ver. Então, a gente tá num momento de extrema instabilidade. Ninguém sabe. Quem falar o presidente vai, o presidente fica, tá falando besteira. Eu acho que ele fica. Não, mas aí é achismo. Mas ele fica. Mas aí é achismo. Ele fica porque eu acho que ele fica porque o Michel Temer não é um político de hoje. Não, ele não é besta. Ele foi presidente da ele Câmara dos Deputados. Ele é rapina. Ele é ave de rapina. Ele não E os líderes partidários já estão dizendo que não garantem que vão barrar a denúncia no Congresso. Quer dizer, isso já é parte do charme. E vou dizer pra mais. ganhar moeda de troca. Afastaram o Major Olímpio ontem, né? Afastaram o Major Olímpio. Paulinho da Força. O Major Olímpio de anão ali. Colocaram o Áureo Ribeiro no lugar porque o Major Olímpio estava... Olímpico é demais. Estava criticando o governo abertamente, dizendo que ladrão não tem partido, não tem direito, não tem de esquerda, tem de ser punido. E aí tiraram ele da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, onde vai ser julgado lá a denúncia do Temer. Então, quer dizer, o governo já está se articulando, montando a tropa de choque para evitar que a denúncia siga os trâmites. E hoje seria barrada o Michel Temer, como já foi presidente da casa, conhece os subterrâneos da casa. Se bobear, ele foi um dos verdadeiros arquitetos. Agora, então, Carioca, ele conhece presta como atenção numa funciona. coisa. Então quer dizer que foi golpe, né? Agora você admite que foi golpe? Não. Agora sim, Carioca, não foi golpe, não. Não. É constitucional. Impeachment pela pedalada. Ela, além de ter cometido a pedalada, ela perdeu a força política, porque o cargo de um presidente da República não é um cargo de você fazer um concurso público, e sim um cargo político. E se você, como presidente da República, líder do executivo, não tem força nenhuma na parte política, na parte legislativa, obviamente você vai perder o seu mandato, porque isso aí é constitucional. Agora, então Carioca, não foi golpe. Só pra Um crime de esclarecer o negócio responsabilidade. aqui. O crime de responsabilidade aconteceu. A Dilma estava com 9% de aprovação na época. O Temer hoje está com 7%. A grande dificuldade do Temer, quando a gente diz o Temer vai ficar, o Temer fica. Se a gente hoje pensar numa discussão agora, nesse momento no Congresso, fica. Mas como eu disse, são 3 denúncias. E tem uma coisa que a gente precisa contabilizar e que ninguém está contabilizando, uma coisa chamada umbigo. Os umbigos dos senhores deputados que têm eleição em 2018. Se eles entenderem que a população quer fritar o Temer definitivamente, eles não vão pensar no governo, eles vão pensar em seus próprios lombos, em suas próprias reeleições. Senador vai ser reeleito para deputado estadual. Não vai conseguir reeleição para Senado, não. Deputado federal vai ser vereador. Então, eles estão pensando nesse momento em suas reeleições. Então, a lealdade ao governo Michel Temer, e mesmo com toda a articulação que o governo tem, vai só até a página 2, até encontrar o umbigo de cada parlamentar. Muito bem, agora, senhoras e senhores, Cláudio Tonholi irá dar a saída para Michel Temer. A saída. A saída para Michel Temer. Pela direita, por favor. Eu tava falando com a Joyce lá no nosso ensaio, no piloto do programa. Piloto é quando não é piloco, tá? É quando a gente faz um ensaiozinho. Brincadeira, né? E eu tava lembrando, inclusive, pro Felipe, a questão que eu gosto muito de usar, que é o Dia da Marmota, do Bill Murray, daquele filme. Feitiço do Tempo. Em que todo dia ele é obrigado a repassar o mesmo episódio 20 vezes. Ele é um jornalista também. Digamos que, vamos voltar um ano e a gente trocasse os nomes, a gente já está falando a mesma coisa contra a Dilma e contra o Lula, com a mesma linguagem, só mudou o lado do disco. Por quê? Porque, Dilma e Lula ou Dilma e Temer? O país foi dominado por frangueiros da Friboi e por pedreiros das empreiteiras. A única saída para o Temer, e ele deu essa sinalização, ele falou assim: continuamos adiante e a política econômica, se melhorar o bolso do brasileiro, aí é fica, a única saída dele. Porque se a gente lembrar, quando no governo Sarney a inflação acumulada no ano chegou a 1.800%, e o Ulisses Guimarães, nas eleições de 89, se aliou com o Sarney, o Ulisses levou apenas, como chefão do PMDB, 4% de votação. Se eu penso o Temer e o Meirelles derem uma corrigida no bolso do brasileiro, que é a parte que mais lhe dói,
se tiver um micro milagre econômico, que eu acho difícil, ele consegue escapar. Não, agora, tem que ver uma coisa também, como a Joyce disse, o Janot ter fatiado a ação vai custar mais caro pro Temer, porque os deputados comprados que vierem com defeito, ele não vai poder ir no Procon, né? Vale lembrar que um deputado para se eleger no Brasil, há 4 anos, a média custava 6,2 milhões para você virar deputado. Nas últimas eleições, a média do mais votado era 4,5 milhões. Então, para manter um cara que conseguiu essa grana, tem que ter grana ou por meio de nomeação ou por meio de outra coisa. Então, o Temer vai ter que trabalhar 2 coisas. Abrir o bolso dele. Nós temos o melhor congresso que o dinheiro pode comprar, brasileiro. Verdade. Vai comprar deputado e vai ter que arrumar economia. Se ele conseguir esse milagre, que o padre Quevedo diria que isso não existe, Milagre não existe. eu acho que ele vai conseguir uma sobrevida Legal. mandato. Agora só um detalhe, com mandato tampão. O Cláudio falou da semelhança do noticiário, das coisas que a gente está dizendo hoje em relação ao governo do PT. Isso aconteceu, foi muito claro ontem, porque isso que eu estava dizendo do Temer ter indicado o Rodrigo Rocha Loures para o Joesley Batista, na sentença do Moro contra o Palocci também aparece o depoimento do Pedro Novis, que foi antecessor do Marcelo Odebrecht na presidência da Odebrecht, dizendo que o Lula indicou o Palocci para ele para tratar dos assuntos de financiamento de campanha pela Odebrecht. Quer dizer, então sempre os mandantes indicando operadores para tratar ali do esquema. Depois o Palocci se envolveu ali naquele esquema de pagamento de propina com a Odebrecht. Ele era o negociador que via quanto de propina ia receber e quanto de favor o governo ia dar para a empreiteira. Então as situações realmente são muito semelhantes e se repetem, guardadas as devidas proporções. Mas olha, eu não vou concordar com vocês. Eu acho que vocês estão muito pessimistas. Porque ele acha que é golpe. Vocês acham... Não, Emílio é petista. Petista, Petista, Emílio. T-shirts. Eu votei no Aécio por sua causa. Verdade. Por sua causa. Você não votou no Aécio, você votou contra o PT. Carioca tinha um adesivo no carro. Eu acho. Carioca obrigou a gente a votar Eu no não Aécio. torço pro Botafogo, eu torço contra o Corinthians. Do WhatsApp. Vocês não estão entendendo. Deixa eu falar sério. Eu acho que vocês estão muito otimistas. Porque vocês estão falando que continua tudo igual. Não concordo. Não, tudo igual não. Se pensarmos tudo bem, igual. há um ano atrás... Estamos apontando algumas semelhanças. Calma. Se você pensar, pensa bem. Ó como melhorou a situação. Há um ano atrás, a Dilma era presidente, o Haddad era o prefeito e o Dunga era o técnico da seleção. Porra! Puta que Mas desgraça. Tava pior. Uma coisa melhorou. Melhorou bem. É verdade. O Emílio tem razão, gente. O Emílio tem razão. Cadê o óculos? Agora aqui, ó. Mas o Neymar e a Marquezine estavam namorando ou não estavam? Isso aí eu não sei. Muito bem. Mas o Michel Temer conta com uma coisa, né? Um trunfo. O povo tá com preguiça de ir pra rua. Sim. O povo tá com preguiça de ir pra Encheu o rua. saco, Né? encheu o saco. Então tá todo mundo fazendo protesto virtual e isso pra essa turma é uma beleza, né? Agora eu vou dizer uma coisa pra você, que em relação às denúncias, sejamos justos, envolvendo Michel Temer, o Janot andou rápido pra caramba. Andou. Isso, ele andou. Correu. Esse cabra foi bom de serviço, hein? Agora, Esse contra a cabra Dilma foi não bom. apresentou nenhuma denúncia. Ficou Lembra sentado disso? em cima do Claro. processo. Tinha reuniãozinha A Dilma com o chamando Zé o Lula Eduardo pra ser Cardoso. ministro, pra dar... E ela lá, e ele não falou nada. Jogando pelada com o Zé Eduardo Esquisito, Cardoso, né? que era ministro da Justiça, com a Não paixão é? da Dilma. Ó, dá uma coisa E tem um fofa. jantar pra explicar, né? Tem muita coisa pra explicar. São coisas, né, da política e da Procuradoria-Geral da República. Muito bem. Eu vou fazer um break agora. Mande dizer, a sua tá tudo pergunta. podre. Tem um monte de gente vendo o programa. Pode mandar aqui no @Programa Pânico. Pingos nos Is aqui vai estrear, né? Na próxima segunda-feira, na Jovem Pan em Rede Nacional, às 6 da tarde. É 18 horas, né? 6 da tarde. 18 horas. Pingos nos Is com a Joyce, com o Felipe e o Cláudio Tonholi, 3 big jornalistas aí. Você vai ter oportunidade de ouvi-los todo dia aqui na Jovem Pan. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, meus queridos, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Na próxima segunda-feira nós teremos a estreia do Pingos nos Is aqui na programação da Pan. Estamos recebendo aqui esse trio que vai comandar o programa para todo o Brasil, na rede Jovem Pan, para esse monte de emissoras aí. Temos aqui a Joyce, o Felipe e o Tonholi, que vão estar na segunda-feira, às 6 da tarde. Segunda-feira que vem, às 6 da tarde, dia 3 de julho, de segunda a sexta, às 18 horas, aqui na Jovem Pan. Vocês têm perguntas? Eu tenho pergunta, melhor. Pois não. Queria perguntar para o Cláudio. Cláudio, em 73, a incrível gestão de Ernest Geisel. Ernest Geisel. Ernest Geisel. Antecessor do nosso incrível Médici.
Eu queria saber uma coisa. Em 73 nós tivemos ali um milagre econômico, um dos maiores que já tivemos no Brasil. Você acha que fazendo um paralelo... Deixa eu falar, Amanda. Fazendo um paralelo Vai falar hoje. besteira Já é aqui pro atrapalhado. Falando, já é atrapalhado. fazendo um paralelo hoje. Você falou que só um milagre econômico, um mini milagre econômico poderia salvar o Temer de se manter na presidência. Fazendo um paralelo com o 73, com esse milagre econômico, você tinha uma crise econômica aparente na época também, e surgiu um efeito meio que uma massagem na população. Você acha que seria possível isso acontecer hoje ou não? Assim. A gente tem que lembrar uma coisa, eu não vou dar nome aqui, mas a quantidade de empresário que ficou rico e não são citados na Lava Jato, Zuckerman, por conta de empreiteiras nos governos militares, impressionante. A gente tinha um milagre econômico também, pautado pelo boom das empreiteiras, e haja vista que o Murilo Mendes, o empresário do setor, ele acusa os governos militares de não terem pago para ele 1 trilhão. Ele tem na justiça, corre pelo TJ de Alagoas, 1 trilhão. Então foi um milagre artificial. Eu não sei como o Temer faria esse milagre, mas eu sei que quando eu falo milagre, eu não falo na macroestrutura, na grande ordem das coisas. Eu falo no bolso do cidadão comum, que foi como o Lula conseguiu se manter. O Lula tinha uma tríade, que era... Ele falou isso para ministro dele, BNDES para rico, carro em 90 meses para nova classe média, que geladeira só conseguiu acontecer por causa do Fernando Henrique, e linha branca de eletrodomésticos para pobre. A partir disso, quando isso implodiu sob a Dilma, a gente teve parcelas expressivas de uma classe média nova que não tem para onde ir. Só o que está acontecendo hoje. É impossível um milagre, porque na minha pobre análise... Não tem onde tirar, não tem onde tirar dinheiro. O Lula pegou a dispensa cheia. Aí fica moleza. Agora como é que o Temer vai fazer? Vai tirar da onde? Você tá tudo já debaixo da linha da miséria, da pobreza. O papel de oposição que sempre coube às classes médias, a classe média sempre abriu ou fechou o poder no Brasil, seja em 29, em 54, em 85, em 64. Essa classe média deixou de protestar. A única classe que protesta hoje são os caras que vão protestar na sexta-feira da CUT, né? Que prometem parar o Brasil. A Gleisi Hoffmann já falou, todo mundo na rua, blá, blá, blá. E vamos falar da grana que... Amante? Amante. Vamos falar da grana que tá rolando na sexta-feira. Ai, ela é, gente. Ela é amante. Subterrâneo da Odebrecht. Milagre econômico. Bem profundo, hein? Bem profundo. Vamos falar do milagre econômico da sexta-feira. Em 2008, o Lula aprovou uma medida provisória que fazia com que todo ano, desde a ditadura do Vargas, o trabalhador tem que dar, no mês de março, um dia do salário dele, que vai para o Fundo do Amparo ao Trabalhador, o FAT. O Lula autorizou que por ano 500 milhões de reais vão para os 1.515 sindicatos do Brasil. Quem são os mais beneficiados? A Força Sindical e a CUT. Cada um ganha 50 milhões. E o Imposto de Renda do Leão e a Fazenda não tem por atribuição como controlar essa grana. Então, o milagre econômico vai ser na sexta-feira uma passeata comprada com dinheiro do Fundo do Amparo ao Trabalhador. Mas é importante pontuar que o governo do Michel Temer colocou gente competente na área econômica. Colocou a Maria Silva, que já saiu no BNDES, colocou o Henrique Meirelles, o Pedro Parente e outros. E agora o que acontece é que eles tentam se ancorar nos feitos econômicos, né, nessas notícias positivas que realmente estão acontecendo. E também não é muito boa comparação com o governo Dilma, porque era tão ruim que melhorar foi até relativamente fácil. Não tinha muito pra onde ir, né? Pra trás. E eles usam esses feitos econômicos para encobrir as imoralidades políticas e ficam lá aferrados ao foro privilegiado, porque são todos lá do núcleo duro do PMDB que comanda o governo, alvos de investigações. E isso serve também, essas melhoras econômicas, para anestesiar também um pouco a população, porque se você pegar os protestos na história recente do país, nas diretas já, no impeachment do Collor, junho de 2013, no impeachment da Dilma, todos estiveram ligados a cenário de alta da inflação.
Então, como a inflação está relativamente controlada agora, isso contribui, não é o único fator, tem vários fatores que fazem as pessoas não irem para as ruas, mas contribui para que as pessoas fiquem em casa. Mas vamos lá, a inflação está controlada porque não tem consumo, porque as pessoas estão pobres, porque tem 14 milhões de desempregados na rua. Não é porque tá tudo bem, legal, tá andando, a inflação tá controlada, o dólar tá mais baixo, não. A economia tá uma zorra. Desovar, então, né? na verdade, a gente tem um cenário pseudo-estável, mas por conta da bandalheira econômica que o Brasil vive. Então, se o governo... Só tem um jeito, passar a reforma da Previdência, difícil, na situação que tá. Trabalhista. Né? Trabalhista, É. porque daí vai gerando emprego. Então, o grande buzilis da história, a grande travessia que o Temer tem que fazer é gerar emprego. Se não tiver emprego, esqueça. Não tem como falar em economia boa com 14 milhões de desempregados. E quando eu falo 14 milhões, se multiplique isso por 4. Porque muita gente sustenta a família inteira. É mulher, marido, filho, papagaio, cachorro. É. Então você imagina isso, gente. Mas você não acha que o ódio gerado foi tão grande com a coisa do PT, esquerda contra a direita, que tipo não vai ter manifestação, porque toda manifestação que tiver contra o Temer agora vai ser comandada pela esquerda, idealizada pela esquerda? Sim, eu acho que Putin, existe um medo das pessoas de irem pra rua e acabar favorecendo o Lula. Exatamente. Acabar favorecendo o PT. Isso existe. As pessoas têm medo, tem medo de que ele até- capitalize e ele até tá porque sempre o explorando próprio isso politicamente PT a favor dele. tentou Pô, ele fez um isso, né? discurso O no próprio caixão da PT esposa, me tentou- desculpa. Exatamente. A frase que o Lula falou, né? É. Há um ano você podia ir no mercado, pegar 1 litro de cachaça, 1 quilo de carne, 1 quilo de feijão. Hoje não dá pra cachaça em pegar mais primeiro nada lugar? porque tá cheio de câmera. Ô, Tonholi, ô, minha querida. E nem fala mais Deixa eu nada que tá falar. cheio de gravador, Eu né? quero saber o seguinte. Posso fazer uma pergunta? Eu acho que esse negócio... Nós estamos meio Globo News. Eu não gosto do Globo News. Ai, muito não aquele, gosto. o bolachudo. Ah, o bolacha. Então esculhamba, Emílio, esculhamba, Ai, esculhamba muito logo. camarote, Pera Cantanhede. aí. Porque a Globo News, ela fica igual nós. Fica falando de coisas que já passaram. E aí fica falando coisas... Não, nós queremos saber o seguinte. Furo. O Joesley vai em cana? Os empresários vão em cana? Ou vão ficar lá 2 meses? O cara mete aquele... Você viu as novas tornozeleiras na Tiffany vendendo? Oh, cravejada Você de viu? diamante. Você já Coisa viu? linda. Com Você certeza, não viu ela na Adriana Cabral. O mercado aqui, que ó. tá mais em alta Olha hoje aqui. é o da tornozeleira eletrônica, né? Mercado crescendo. Eu vou começar a Esse responder essa do Joesley. Joesley, a maior chance que ele tem de ser preso é num lugarzinho chamado Estados Unidos. Lá é que o bicho vai pegar. Por quê? Pra ele. Por quê? Teve treta lá também? Lógico, ele investiu com o nosso dinheiro, o dinheiro dos trouxas aqui do BNDES, lá nos Estados Unidos. Comprou frigorífico lá. Ele pegou a nossa riqueza e Pegou levou a pra lá. nossa grana, né? O Lulinha abriu os cofres do BNDES e falou: assalta aí, malandro. Ele assaltou, montou aqui, né? Um negocinho aqui, outro acolá, e um monte de dinheiro tá nos Estados Unidos. E lá já tem uma investigação. E eu vou dizer pra você: do jeito que a coisa tá andando lá, é muito provável que ele seja expulso, que os frigoríficos dele sejam fechados e Ou ele preso. pode levar uma cana lá. E aí é diferente. Vai Aí ter o que negócio é devolver o diferente. dinheiro. Lá sim, lá lá. sim, Coisa lá do sim. futuro? Lá Coisa do sim. É, lógico, futuro, pô. Mas Futuro, Imagina, futuro. Vamos ficar Globo News aqui, falando o que aconteceu hoje à tarde? Fica o dia inteiro falando. Porra. Agora que o Palocci foi condenado, ele vai fazer a delação premiada. O Moro é safo. Ele falou que o Palocci ameaçou fazer a delação para tentar obter vantagens. Nada. Já tá fazendo. E o que ele vai fazer? O Palocci vai começar a entregar o que a gente já vem falando. O que mais vai pegar o Brasil, o sistema financeiro. E aí, Aí acabou. ele vai entregar o CARF. Você quer acabar com o Brasil? Ele vai entregar o É CARF isso que você e o quer, CAD. Tonholi? É isso que Eu você não quer? vou dar nome aqui, mas já entregou. Eu quero que ele entregue o Lula. O empresário. O amigo. Já entregou um empresário que deu 80 milhões para nomear uma pessoa no CAD que faz a análise das fusões entre grandes empresas para ter um voto positivo na empresa dele. O empresário já sabe disso. Ele entregou 80 conto uma vaga no CAD. Ah, se você já sabe, fala. Não, lógico que não. É, pô. não é Podemos assim. falar assim. Fala, já Não é sabe. assim, não, Então podemos fala, dá falar. o furo. Me dá o telefone do jurídico. Cláudio. Não, se você tem a sua fonte, ué. Você checou? Pré-checou? Cheque e pré-checa. Então, mas Prova material. Ô, Felipe, qual é a saída disso tudo? A saída não é boa. A saída do negócio não vai ser boa. Tem que ter uma saída. A saída pra quê, Emílio? A saída pra treta. Eu acho que a Porque gente é o não tem seguinte, saída, é o Emílio. seguinte, quando você chega no impasse, Não como tem tá saída. agora, tem que ter alguém que fala, ó, vamos sentar aqui e vamos negociar.
Não é isso? O FHC tá doido pra fazer isso. Vamos sentar aqui, vamos negociar. o FHC sempre foi o cara desses juntar com o conchavos Lula, aí, juntar com o Lula e fazer eleição direta. Quando do Brasil. Então, mas não é isso que tem que fazer? Eleição direta é golpe. Eleição direta é golpe. Pô, não mas o tem Brasil como. só tem golpe. É desde que- uma zorra total. Mas não tá na Constituição, não tá seria na rasgar a Constituição. Constituição. Tem que seguir a Mas Constituição. a Constituição e o se cara seguir. muda. Você não viu lá o Lewandowski que deu uma mudada? Não, mas o cara ele deu uma não. mudada. Se o Temer pilantra. tiver que sair, pode ser que as reformas avancem do mesmo jeito, sem ele. Pode ser com o Rodrigo Maia, genro lá do Moreira Franco, parceiro dele. Pode ser que as reformas continuem avançando como é necessário, porque Que é o o governo plano B do PT Temer, estourou né? O plano as B do contas Temer é públicas. esse, né? O plano B do Exatamente. Temer é Pode esse. ser que ele próprio comece a articular a sua sucessão, se sentir que o barraco desabou mesmo. Ele vai desistir? Vai depender exatamente dessas denúncias. A primeira vai ser rejeitada e aí na segunda denúncia que a gente vai ter esse cenário exato, se ele fica ou não fica. Porque nessa primeira denúncia do Janot não tem nada novo do que a gente não tá careca de falar. Então tudo que tá lá a gente já falou. A exceção da citação lá do Porto de Santos, mas ele falou e disse assim, tem que investigar isso. Whatever, né? Então a gente tem que ver a segunda denúncia. De acordo com como isso vai chegar no Congresso, como é que a base governista vai se mexer, aí a gente vai saber se ele fica ou não fica até o final. Agora, não vai mudar muita coisa, porque eles estão construindo um plano B, que é esse de botar o Rodrigo Maia, primeiro como mandato tampão, depois eleito indiretamente, que é o que diz a Constituição. Indiretamente. Eleição direta é golpe. Muda-se a Constituição? Muda. Mas a lei diz que se houver uma mudança na Constituição agora, ela tem que passar a valer depois. Ela não pode valer para a eleição agora, tem que ser depois de 2018. Tem que ser o outro campeonato. Não pode, né? entendeu? Não pode mudar a regra com a bola rolando, Que nem entendeu? fez Isso o chega FHC, logo. né? Aliás, o FHC tá querendo aí a antecipação da eleição direta, tá pedindo agora. Exato. Porque cada dia ele tem uma opinião diferente, né? Mas agora tá pedindo que o Temer renuncie, É. né? E é uma dupla hipocrisia para um cara que estabeleceu a reeleição para continuar no governo Exatamente. no Brasil e como líder de um partido que se mantém no governo ainda, para que o PMDB dê o apoio para mas salvar o eu- Aécio Neves. Mas eu ouvi uma entrevista do Geraldo Alckmin e ele estava dizendo o seguinte, que a política, como eles têm o poder nas mãos, eles não podem ser irresponsáveis. Eles Mas sabem... os tucanos sempre se escoram nesse discurso da responsabilidade, né? Porque A se eles covardia deles é sempre disfarçada porque disso. se eles abandonam o governo agora, nesse exato momento, destrói tudo. E aí... Destrói tudo o quê, carioca? O homem da minha sapatada. Peraí. Tô Não, esperando, não. amor. Tô Eu esperando. estou aqui replicando o que disse Geraldo Alckmin. Então eles como políticos, eles têm que ter a responsabilidade que o Brasil está vivendo uma fase muito difícil e que se eles saírem no governo, eles vão piorar a situação do país. Isso é a responsabilidade de eu estou salvar o Aécio replicando Neves. uma entrevista. Quem Salvar acredita, o levanta a Aécio. mão. Não que o Quem Alckmin acredita, esteja muito levanta a mão. interessado nisso. Salvar o Aécio e todo mundo quer proteger a mamãe, que se chama PMDB, que sabe que se tem um PMDB, vai ter 12 ou 8 minutos aí de tempo O motivo é outro, na eleição carioca. de 2018. eleitoral. O motivo é outro, carioca. Eleitoral. O motivo é outro, o motivo é outro. Madame O motivo é outro. O Carioca tá falando dessa coisa de proteger. Não, o motivo é outro. Preste bem atenção. Qual é o único candidato hoje que não é candidato à reeleição em 2018? É um camarada chamado Michel Temer. É o único. O PSDB tá com um olho no peixe e outro no gato. Se ele romper agora, se o Temer Perde o cair, se o PMDB na Rodrigo Maia assumir, você acha que o Rodrigo Maia não vai querer ser candidato à reeleição? Você acha que eles vão mudar as leis lá pra ele ser candidato à reeleição? Não. Vão. sim, O poder O Bolinha, tem um o Bolinha gostinho. não tem esse poder O quê? todo. Não, ele tem o poder. Ele não tem. Ele Não, pode, mas ele não- pode ter. Não, mas ele não tem partido pra isso. Esse que é o problema. O DEM, ele pode fazer Mas o DEM tem discurso, 3 caras. O DEM tá igual a discurso rede da Marina Silva, moralidade, 3 Ele pelego, pode trocar pô. de partido, ele pode sair vice de alguém. Não tem nada sair que vice de seduza alguém. mais alguém que o poder. O PSDB só quer garantir a sua O PMDB chance pra ter o horário de sair político, pra ter candidato a força... e não dividir. Tem a ver Exatamente. com a Lava Jato, com o Tonholi, o Tonholi quer falar aqui. Pois não, Vou Tonholi. falar aqui um post que eu fiz no meu blog Yahoo hoje que responde alguma coisa que a Emílio me perguntou no quesito anti-Globo News e Madame Mim, que é prever as coisas. Nessa briga do Janot com o Gilmar vem falando desde a semana passada que o Ministério Público Federal precisa ser contaminado. Então, eu fiz aqui um levantamento dos nomes dos procuradores que já foram contaminados. Quero nomes. O braço direito do Janot, o Marcelo Miller, virou advogado da JBS. Do Wesley Safadão. Nós temos aqui, essa aqui é novidade. Não, temos um procurador que já foi preso, que é o Ângelo Goulart Vilela,
E nós temos um procurador, um ex-procurador, que foi advogado trabalhou na campanha do Aécio, que é o procurador Santoro. Ele é investigado na Lava Jato. Então, nós temos uma briga do subterrâneo, da rádio subterrânea, em que vão começar a surgir novos nomes de procuradores. E o procurador que eu tô cantando aqui foi assessor do Aécio na campanha, se chama Santoro. Anotem esse nome. Então, mas uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, nessa denúncia que existe contra o Temer, no papo que ele teve lá no Jaburu, ele o Joesley, Pereira Franco também. Catanguará não é mole não, Eles irmão. falam naquele papo que existia 2 procuradores... Que ele tinha no bolso. 2 juízes que ele Procurador, tava segurando. juiz, 2 juízes, procurador e tal. 50 na mão de Por cada que um. não aparece o nome desses caras? Bom, segundo o que o Joesley disse depois... Blefe. Era blefe, né? O Marcelo Miller tá muito claro, gente. Ele iniciou o acordo de delação do Joesley. Por que você acha que foi tão bacana? Por que no caso do Joesley Batista, do JBS, todo mundo vai dar eles vão dar um trocado, porque pra eles é um trocado, vão sair leve, livre e solto e morar em Nova York. Lugar de bandido na cadeia, não é em Nova York. Logicamente. Né? Agora, no caso do Marcelo Debrecht, por exemplo, em que a delação foi feita lá pelos meninos de Curitiba, tá lá trancafiado atrás das grades, fez delação, acordo, bonitinho, reduziu pena, mas não eliminou a pena. Né? Agora, o Joesley chegou lá, blefou um monte, né? Pode ser que ele não tenha entregado? Pode ser, mas a informação que foi dada é que era blefe, que ele chegou lá e blefou. Agora que o Marcelo Miller... Mas o princípio da delação não é se o cara mentir, tá... depende, Mas se o isso Janot tiver dançou. fechado não, né? Porque o Janot muda os princípios da delação. Né? O Janot, essa delação Mas que o o Janot STF fez é pode julgar vergonhosa. depois se a delação, se o que ele prometeu foi realmente entregue. Não, e aí julgar pode não, avaliar. julgar não. O Fachin homologa, e ele homologa a delação, e ao final de tudo isso, o próprio STF, eles fizeram uma sessão para discutir se poderiam ou não mudar os termos da delação. Eles decidiram que não. Que não. Só no final é que isso passa pelo Supremo, que já deixou muito claro que não vai se meter com as decisões do Fachin. A delação é ponto claro. de partida. Ela é homologada. Monocraticamente, no caso pelo Fachin, foi decidida semana passada, ou seja, um ministro só. Mas, sendo a delação premiada o ponto de partida, qual é o ponto de chegada? Você fazer um corpo de provas, um corpo probatório, para tentar checar se é verdade o que o Joesley falou. Quando vierem essas provas são submetidas a uma decisão colegiada de alguma turma do STF. Portanto, não é porque o Fachin ficou sozinho na questão do Joesley, é que não vai ter uma decisão colegiada sobre as investigações que serão feitas, porque a gente E o acordo da JBS. Mas qual é a intenção do Janot? O acordo da JBS não vai ser mexido, ponto. O próprio Marco Aurélio já disse isso. Ele falou o seguinte, olha, se a polícia não achar as provas do que foi delatado, As que culpa provas. tem o delator? Eles já estão arrumando desculpa para manter esse acordo espúrio, né? E simplesmente dizer, vamos passar pra frente, porque se mexer nesse acordo... A pessoa não sabe o que é espúrio. Esse acordo nojentinho. Entendi. Nojentinho, Espúrio. entendeu? Rodoso. Né? espúrio. Se mantiver esse acordo, o que vai acontecer? Se mexer nesse acordo, o que eles estão dizendo, usando como argumento? Vai prejudicar os próximos. Então vamos deixar essa porcaria aí mesmo, do jeito que tá, pra não mexer nos próximos. Já deram a resposta antes de ter a sessão de julgamento. O Marco Aurélio já falou isso. Se a polícia não achou a prova, o problema é da polícia. O delator não tem nada a ver com isso. Faz-me rir, né? Eu vou chegar lá e falar, ô Emílio, foi você que passou a mão no meu celular. Não fui. Não, foi. Não, mas não tem prova. Não, eu delatei. Não dá, minha gente. Não dá, é brincadeira. Mas isso é isso é diferente igual- de descobrir que o Joesley Batista mentiu, que ele não entregou aquilo que ele disse que ia entregar, que ele cometeu crimes também depois da delação. Isso tudo pode fazer com que se mude a compreensão sobre as punições dele. Mas eu não sou a favor de mudar os termos que foram assegurados, embora eu ache que a PGR foi condescendente demais com o Joesley Batista. Deveria ter feito uma negociação muito melhor, evidentemente. A população espera que um criminoso do porte dele seja punido, mas se você muda os termos depois, aí o sujeito que está fechando delação, como o próprio Antônio Palocci está fechando agora com a PGR e vários outros, ele fica sem saber, bom, eu prometo entregar isso aqui e você promete me dar esses benefícios, entendeu? Mas aí, depois vai chegar um ministro do Supremo e vai dizer que isso aqui, esse acordo aqui vai ser diferente, vai ser anulado? Então, Ou seja, quer dizer, não pro tem... Joesley o crime compensou. Então, mas exatamente. Joesley Aí você tem realmente um problema da Então, PGR. Mas qual a intenção do Janot nesse caso?
Ó, a intenção oculta dele, não sei, já não tem muito rabo preso, ele foi... A Rádio Subterrânea fala muita coisa, né? Ele exerce um cargo que foi feito por nomeação política, foi nomeado pela Dilma, né? O pessoal de Curitiba passa muito mais credibilidade para a sociedade, porque o pessoal que foi aprovado em concurso público. Então a gente fica com muita especulação em relação às intenções do Janot, a gente percebe que ele prioriza, de fato, os casos que envolvem PMDBistas, isso aconteceu, mas talvez seja importante esperar algumas semanas, porque esse acordo de delação com o Palocci pode indicar se a PGR está realmente protegendo o Lula ou não, de acordo com o que o Palocci entregar. Entendo. Janot, hoje está sendo a votação da lista tríplice por novo Procurador-Geral da República. É isso aí. E o que está em xeque, nos dois sentidos do termo xeque, eu vou provar por quê, com CH e com X, o que está em xeque é o seguinte... Incorporar, hoje um procurador da República, ele tem 4.300 e poucos reais de auxílio moradia que são incorporados no salário, são subtraídos do salário. O que o Janot quer colocar um candidato que ganhe e que faça com que os procuradores da República ganhem mais R$4.300 além do salário. Eles estão cuidando do deles. Essa é a questão. Mas a Procuradoria Geral. Tem coisa muito maior por trás disso, no caso do Mas sempre fizeram isso. Tratar da Procuradoria-Geral da República como se fosse um órgão apolítico é uma porcaria. Eu mesmo já denunciei procurador da República que assinou denúncia feita pelo escritório do advogado do inimigo. Se eu achar que não é politizado... Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que a politização do Janot é absolutamente, como disse o Felipe, anti-PMDB. Então, mas esses caras têm interesse político? Tem, ele quer ser governador de Minas Gerais. É interesse político, então. Os caras estão querendo Não, pegar... Já teve que é o que o mais. Gilmar Mendes Ele fala já quis até ser candidato à presidência. Mas agora, como o filme dele tá queimado, né? Porque ele fez essa lambança nessa delação, agora ele tá com planos assim mais humildes. Já que o Datafolha coloca o juiz Moro, que é um absurdo, né? Ele coloca como um dos possíveis candidatos, faz um confronto com Lula, até legitima o discurso petista de politização do juiz. Podia botar também o Janot, então, né? Já que bota o Moro, vê quanto é que o Janot teria aí. Mas você não acha que, por exemplo, essas pesquisas, né? Agora, tem Joaquim Barbosa. Isso aí... Luciano Huck. Não, mas não é isso, é porque Luciano só Huck, estimula... bom nome. Só estimula... Por exemplo, todo mundo sabe que Joaquim Barbosa e Marina Silva estão morando na mesma pousada. Todo mundo sabe. Né? Arroz integral. Namorico, político. Eles estão querendo armar uma pousada. Eu gostaria de convidar o senhor para conhecer a nossa pousada aqui no Acre, tão agradável, aqui em nossa floresta. Todo mundo sabe Coisa cabeluda que o Joaquim Barbosa quer ser candidato a presidente, que ele vai ser vice da Marina. Isso é uma coisa que está se desenhando. Ele tá naquele ser ou não ser eis a questão, dizendo que tá mais pra não ser, mas ser querendo ser convencido eis a eleição, ser. Né? E os dados das pesquisas mostram que ele tem um dos menores índices de rejeição. O que dá uma frente livre pra ele. E ele já tá tendo uma intenção de voto aí elevada, chegando perto ali de Bolsonaro. Do Lula, do candidato do PSDB. Então, assim, ele tem uma frente. E o bicho teve um caminho livre. Não, e o Brasil com o bicho pegando, ele se mandou pra Buenos Aires, pô. Super preocupado com a cultura do Brasil. Super preocupado com o pessoal não conhece muito as ideias de Joaquim Barbosa fora. Nova York. O pessoal não conhece muito. Joaquim Barbosa era contra o impeachment também. Ele culturalmente é mais à esquerda. Muito contra o impeachment. Agora, sempre houve esse vácuo aí, há muito tempo, entre o Barbosinha PSDB... é canhota. Culturalmente, bem canhota. Barbosinha é canhota, Barbosinha. Esse vácuo entre PSDB e Bolsonaro que eu tava dizendo. Ele teve uma ONG montada por membros da esquerda do Ministério Público Federal, antes dele se tornar ministro do STF. Ele tem uma propensão sinistra. Vai ser difícil escolher na próxima. Ele já mandou aquela de, será que o Brasil tá preparado pra ter um presidente negro? Foi ridículo. A moda Obama, pra se blindar contra as críticas. Barbosa foi babaca. É o nosso Obama. Você critica Racista, que isso? O Brasil teve o Nilo Peçanha, em 1909, mulato escuro, que hoje seria considerado negro por qualquer sistema de cotas que o próprio Joaquim Barbosa defende. Ele ignorou até a história do próprio Brasil. Exatamente. No momento nós temos Barba.
Barba. E nós temos Marina Silva e nós A temos Rainha da Floresta. Bolsonaro. Bolsonaro. Com muita elegância, faça-me o Isso favor. aí, tô aí, tá ok? Tô com aquele meu cavalo, tá Muito ok? bem. Ó, daqui a pouquinho a gente Correndo volta. por fora aí. O Daqui pessoal a não tá percebendo o movimento aí. Eu chego nos aeroportos aí, tá ok? Só falta carro de bombeiro aí, porra. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta. Não esqueça, Pingos nos Is, próxima Bolsonaro tem segunda, carisma. às 6 da tarde, com esse trio espetacular, jornalistas de primeira categoria aqui na Jovem Pan, dia 3 de julho. Você liga na Jovem Pan pra conferir e vai ser de segunda a sexta, às 6 da tarde. A gente volta já já aqui na Pan. Muito bem, meus queridos. Joyce Hasselman. Felipe Moura Brasil. A Joyce é uma das jornalistas mais respeitadas do Brasil. Já trabalhou na Veja, foi da Band News, trabalhou no Paraná. O pessoal do Paraná conhece muito. Na Rede Massa, na RIC TV, CBN. na CBN, também. O Globo. A TVeja também. TVeja, no o Globo. O Felipe Moura Brasil é o cara mais influente em rede social. Ele é do Antagonista, que também tem um grande número de seguidores no Twitter, nas redes sociais. Cláudio Tonholi, esse jornalista mais respeitado e investigativo do país. Esse trio aqui vai estar nos Pingos dos Is a partir da próxima segunda-feira. Eu tenho certeza que vai ser um programa muito legal. Segunda a sexta, às 6 da tarde, com opinião, com as antecipações do que irá acontecer com o Tonholi. Ele traz sempre um furo, o nosso homem da BIM, o nosso homem do subterrâneo. Então, na próxima segunda, às 6 da tarde, você vai poder acompanhar o Pingos dos Is, que acredito que vai ter uma outra pegada, pelo que eu tô vendo aqui. Agora, o que eu queria falar com o Felipe, principalmente agora, é o seguinte, que eu estava pensando. Aliás, nós temos aqui as duas princesas do Haddad. Nós temos aqui as esquerdinhas. Duas Hadadettes. As esquerdinhas. Exatamente. Por quê? Porque eu acho que é o seguinte, elas são Amanda Ramalho, fã do Haddad, lindo, maravilhoso. Lindo. Preguiçoso, mas tá, tudo bem. A nossa Campilongo também é esquerdinha da USP e tal. Não sei o Ai, quê. tão bonitinha. Sim. Não estraga não, bem, dá tempo. Sim. Dá tempo ainda, amor. É. Tão linda, maravilhosa, cabelo lindo. Não, que isso? Mas é isso que eu queria falar com o Felipe, que tá acostumado com rede social. Você também tem um grande público na rede social. Ele é o maior influenciador do Twitter no Brasil e eu sou a maior influenciadora do Facebook do Brasil. Recebo o prêmio dia 3, no dia de estreia do nosso programa. Aí, parabéns. tá ok? Isso aí, rapaz, pô. isso aí, Mito. Comigo aí, pô. Tá comigo aí, ok? E eu estava pensando cá com os meus botões. Eu acho que a gente deve votar. A gente tem que ter uma estratégia de voto. Porque normalmente você vota na emoção. Né? Eu, por exemplo, na última eleição, Carioca me deixou, coloquei um 45 no carro, aquele coração. Bonito. Eu falei, pô, Carioca. O Carioca é o maior influenciador político do Pânico. Ele saía, batia a panela, botou a camisa. Fui lá e me decepcionei. Carioca é homem, é macho. Eu gosto do Carioca. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a grande dificuldade dos próximos caras, e não digo nessa eleição, não, daqui pra frente, é o cara que vai influenciar o outro lado, quem não votou nele. Justamente por isso. Ele vai ter que vai ter que administrar não só pro público dele, mas também pro contrário. Porque tá muito dividido no mundo inteiro. É muito. Fla-Flu. É um Fla-Flu no mundo inteiro. Como é que você acha que o cara vai administrar pro eleitor dele e pro cara que votou? Quem que você acha? Você acha que existe esse cara? Eu acho que tá difícil de aparecer aí líderes que tenham um forte apelo popular, né? Os brasileiros, de um modo geral, eles julgam muito as coisas que definem o destino da nação, muito por empatia pessoal, acho que é isso que você tá falando também, ligados mais à emoção, e por isso muitas vezes são suscetíveis a líderes populistas, como era o Lula. A gente teve 4 eleições em que o Lula tinha ele tem essa habilidade de se comunicar com o povão que os tucanos não têm. Sempre foi um partido ali de gabinete que nasceu da costela do PMDB, e eles parecem ter um discurso de gerente de banco que sempre foi de assimilação muito difícil pela população. Eu esculhambava muito o Geraldo Alckmin, José Serra, Aécio Neves, pela forma com que eles se dirigiam, usando palavras difíceis, e política, até o Carioca estava falando aqui, muitas vezes o buraco da rua do sujeito, o sujeito está preocupado ali com o que vai melhorar a vida dele em torno, então sempre houve uma dificuldade muito grande nesse sentido.
E, de fato, numa eleição majoritária é preciso convencer a parte contrária, né? Por exemplo, o próprio Bolsonaro, ele sempre se garantiu como deputado, porque ele tem muitos eleitores, está entre os deputados mais votados do Rio de Janeiro, sempre teve. Só que para ser candidato a presidente, você também tem que convencer para além do seu eleitorado. E isso envolve uma dificuldade maior, também tem um índice de rejeição. Essa é a grande arte da política, né? Não é estar com quem concorda com você. Exatamente, sim, é persuadir quem discorda. Exatamente. A grande arte da política é convencer quem discorda. Mas casamento também, né? Quem é esse cara? Se você conhecer, apresenta pra gente, né? A gente tá em busca do Emílio cara. Zurita, presidente. A gente tá em busca do cara. Amanda Ramalho. Emílio pra presidente. Vamos lá, Chuchu, Agora, capricha lá, o Lula menino. tem 46% de rejeição, é bom deixar muito claro. Ele tem aqueles 30% ali de petista, de recall. Começa a se ler pela aprovação. Quanta rejeição ele dá o Lula? 46%. Ah, que delícia. Amanda Mais Ramalho rejeitado. e Bia Campilongo, vocês que representam A esquerdinha feminazes, encardida. Presídio da as Palmeiras. feminazes, a esquerdinha encardida. Gente, feminazi Você não. tem voz nesse Feminazi programa. é chata. Tem São voz. Vocês têm chatas. voz nesse Voz, programa. corpo e papa. E vai te bater, fica Papa que eu marcando. tô Por retirando. favor, a sua pergunta. Assim, o Temer parece que não vai cair, não vai desistir. Fernando Henrique está se metendo muito. O que deu naquele senhor? Do nada ele resolveu fazer parte novamente. Ah, mas é muito fácil, né? Com o Brasil pegando fogo, tudo desmontando, vem lá o paladino da inteligência política pra fazer um discursão. Felipe falou que o PSDB não consegue se comunicar com as massas. Não consegue se comunicar entre eles. O PSDB não consegue conversar, um tucano não consegue conversar com o outro. Né? Aí o Fernando Henrique, que claro, tem sua história, fez bonito com a história do Plano Real, mas também, olha, ele pecou demais, né? Podia ter, se tivesse privatizado a Petrobras, por exemplo, não tava essa zorra, né, que tá hoje com o Petrolão. Exatamente, Né? ele que criou a medida provisória pela qual a Petrobras não era obrigada mais a fazer licitação pública. Exatamente. E a Lava Jato só surgiu, em sua essência, porque o Fernando Henrique criou um dispositivo pelo qual não tem licitação. Ele deu a mão pro Lula. Deu a mão pro Lula e pra todo mundo do PT que chegou no Amanda, poder. Ele é THC agora. Tá louco, meu. Mas ele não era legal? Não, o lance é o seguinte, é legal em relação o FHC é legal em relação ao Lula, pô, super legal. Mas ele é legal, né, em relação ao que a gente quer pro Brasil, aí são outros 500. Então, em política, tudo é em relação a. Ah, tá, gente, Lula e Bolsonaro no segundo turno. Eu vou votar no Bolsonaro. Lula e Bolsonaro no segundo turno, né? Agora, vamos lá. Você crava lá bolso? Não. Então, mas calma. aí que tá. Tô falando em Esse relação é que é o a. negócio, Em Joyce. relação a, isso que eu tô dizendo. Em relação a. Então você tem que. Se o Bolsonaro tá em relação ao Lula, né, a gente não tem pra onde correr. Mas vem eu cá, não dou meu voto pro Lula. vamos o Lula é presidente da papuda. Agora vamos lá, a gente tem a possibilidade. Eu quero dar uma pulada nisso tudo, Joyce. Eu sei, Tem a mas Joyce, possibilidade, tem chega a lá, segundo possibilidade turno. do Dória, por exemplo. Tem uma possibilidade. Então, né, mas combinar o Dória, com os tucanos. então, mas o Dória, ele tinha oportunidade, mas agora ele tá brigando, ele já tá brigando com o PT. O Bruno Covas também não gosta. Entendeu? E a família Covas também Aí o tá cara se chega e metendo. fala, não, porra, quem tem mais cara de povo brasileiro? O Dória ou o Lula? Mas ele Dória tem que então brigar ele é com o burro. PT, Ele é O Lula vai estar condenado, Emílio. Não, essa é a Eu sou um estratégia. gestor. Brigar com o PT, mostrar que é diferente, é uma estratégia Eu política. sei, mas é pau a pau. Não, mas, o problema mas é que tem que pau ser a pau. assim. Não Quando é, você tem. Não, quando não você é tem. São não, Paulo, não, é Brasil, não, não é tá lavada. errado, Emílio. Quando você tem alguém que teoricamente no país é maior, porque o Lula é mais conhecido que o Dória no Brasil, ok? Quando você tá brigando com alguém que teoricamente é maior, mais conhecido, por mais que seja um bandido, você se eleva nesse nível nacional de discussão. E você começa, é uma estratégia de comunicação. Você Gente, começa a ser vocês- discutido. Essa você começa a ser parte do Dória de debatido, é nacionalizar estratégia. o discurso atingindo o Lula, essa parte ele faz muito bem. O problema dele é o rabo preso com o PSDB, que tá aí Exato. mal na fita, com o nome sujo na praça. Isso. E ele vai ter que Sujo se na posicionar rodinha. de uma forma ou de outra. Ele E tá como fazendo tem o muito padrinho bem, político Emílio, Geraldo inteligente. Alckmin, ele fica preso também. Não sei, eu acho que o Dória ele foi muito bem Ele votado em São polariza Paulo. com o Lula. É isso que ele quer. Ele tá conseguindo o que ele quer. Polarizar com Você tem o que Lula. ver no E Nordeste, o Lula né? ainda dá. Não, o Nordeste, Não, o Bolsonaro mas tá o Dória- crescendo a passos largos. Não. Ô, Joyce, O Dória. Não, você não mas- acha que o Dória ele não tem que ganhar o voto da Amanda Ramalho e da Campilongo? Ele tem que bolar um jeito pra ganhar esse voto. Mas eu Claro, acho, olha, claro. Emílio, ó, eu vou agora, O Dória é muito limpeza de contestar pele. alguma coisa aqui. Contesta, Eu carioca. acho que o contesta. Dória tem que se preocupar com São Paulo, que o asfalto da cidade tá um lixo. Boa,
Carioca. Fale do seu bairro, porque a Vila Tá Mariana quebrando está busão, incrível. tá quebrando acidente de moto, Vila Mariana carro. está incrível. São Paulo parece off-road. Compre um carro off-road e ande por São Paulo. Porque o asfalto até agora eu tô esperando, hein, prefeito? Mas uma Mas coisa de vamos cada lá, vez. tem que ter Eu tempo acho também pra aquilo que o fazer as Felipe coisas. falou. Não adianta pintar faixa da e criar linguagem quebra-mola. dos tucanos, Esse é o Emílio? Haddad. Oi? O Felipe falou da linguagem dificultosa dos tucanos, que eles não conversam com o povo. Eles são punhos de cambraia. Basta É isso você que eu ia ver, falar. a primeira coisa que o Dória fez foi tretar confundindo pichador com grafiteiro. Quando se fosse um cara do PT, já Saberia. teria criado uma ONG para tornar pichadores grafiteiros. Então esses caras não falam a linguagem, não é a linguagem popular, é além do popular, é a linguagem popularesca. Que é que o Lula domina É o que Não, o funciona Aécio no falava Brasil, em né? amalgamar, contingenciamento. Ele ia na Arcabouço televisão, usava essas palavras e não teórico. explicava. Arcabouço Mas no Brasil teórico. o populismo sempre funcionou. Você vê, tinha Jânio Quadros, Vargas. Onde você tá? Não, peraí. Quadros. Jânio Quadros, estudou, Vassourinha. Jânio Quadros já Não, morreu. Vassourinha. Pô, ele se preparou para o programa. Vassourinha. Estudou. Você tem que, Que ó, isso, o populismo no Brasil é o que funciona. Você acha que no Brasil Purismo. tem uma outra forma política que pode funcionar que não seja populismo? Você acha isso? Que tem que ter o carisma forte? Você acha que isso é o único caminho que funciona no Brasil ou não? Eu acho que ganhar falar uma a linguagem eleição. do povo de uma forma simples, digerível, como a gente vai fazer o nosso programa, não é necessariamente populismo. O populismo português. É português, é você traduzir. A Basicamente. simplicidade é uma coisa bem-vinda e o povo precisa entender de fato o que está acontecendo. O populismo é isso, ficar oferecendo um monte de coisa para comprar voto, indiretamente, distribuindo um monte de benefícios, Populismo é um deixando a pilantra população como mais Lula dependente do falar Estado que se ele for brasileiro, condenado, que não tem como ele pagar vai ser tudo. o cara mais... como o Lula falou hoje, se eu for condenado, não vale a pena ser honesto no Brasil. Isso é populismo. Sem Populismo dúvida. é o Janot hoje tá oferecendo abre a pra boca votarem pra- no candidato dele R$4.300 a mais. Pra toda no a vida, salário- pra toda a vida. De auxílio Porra. moradia Pra toda pros a vida. procuradores. Eu quero ser procurador. Deixa eu fazer uma pergunta que a Mais gente trintinha no ignorou. seu bolso. Trintinha, Detalhe, eu mais tenho 4 São mil, Longuinho mais- como aliado. Peraí, tem um negócio que a gente ignorou aqui. E aquele avião de farinha lá do ministro da Agricultura? Não, já hoje saiu desmentiram. uma- O negócio saiu uma saiu notícia lá que da desmentiu, Bolívia, que não lá tinha no saído da Escambau. fazenda dele. Não, Coisa já foi estranha. desmentido. Mas Foi por quê? desmentido, foi desmentido. A gente também tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Ah. Eu, por exemplo, ontem, eu falei, será que nós temos um caso do Zezé Perrella parte 2, né? Porque Fosse no vocês se Aécio, lembram? né, mas- Vocês se lembram desse caso do Zezé Perrella? Eu falei, gente, tá o caso muito mais usado estranho. pelos blogs sujos. É melhor esperar pra ver o que aconteceu, É né? nova E a medida, gente né, viu Joyce? que Um foi Duque, 100 desmentido. milhões, meia perrela, 500 quilos de cocaína. Mas o que que era, então? Ô, Não sei Joyce, de ô, onde- Joyce. Isso, a polícia está investigando. Joyce, mas ficou manequins e comprovado. maneiras. Ai, Peraí, amor, deixa ela mas ficou falar. comprovado que não saiu, pelo menos, segundo as primeiras informações da polícia. Lembre-se que investigação no Brasil tem um guinada. laranja Que saiu paraguaio lá que já da morreu. Bolívia. É da Bolívia, e parece. Mas não já tem morreu. nada a ver Por que com que a associaram fazenda do com Bairro ele? Mágico. Isso aí vazou de alguma forma, porque o piloto falou. O piloto falou. Louco. Então a gente não sabe se o piloto queria incriminar o ministro, se tinha alguma ligação com o ministro, se não tinha. Enfim, saiu da boca do piloto. Aí a polícia foi lá e viu que o bendito do avião foi da Bolívia. Ô, Joyce, Aliás, e o Barba? O Barba é o seguinte, gente. O O Barba. Barba. Você gosta do Barba? Eu gosto. Eu sinto Você que sabe no que fundo ele tá me você devendo. tem um- Ele tá me devendo um dinheiro. É? Porque, né, eu Mas ganhei. quanto exatamente? Só pra você, você tem na JBS Tá devendo cobrar. um dinheiro porque, né, ele me processou, perdeu e agora eu tô metendo um processo nele. Porque agora eu fiquei muito tensa com esse processo que ele colocou em mim. De Então, quê? Sobre o quê? O Lula. Por favor, mais porque especifique. eu ofendi a honra dele. Eu ofendi a honra. O que você disse? Eu disse que ele é o maior ladrão da história do Brasil, que ele roubou o futuro da nação, que ele é um câncer na política que precisa ser exterminado. Não, só isso. Ela foi honesta. Só. Ele foi honesta. E ele não gostou, ele zangou comigo, aí ele me processou, aí o juiz pegou, olhou assim e falou, não vai ter nem audiência. Você não acha? Você E não- agora, como eu fiquei muito tensa, deu umas ruguinhas aqui, eu entrei com o processo, porque Botox. aí eu vou fazer um lifting, entendeu? Você- Na hora que eu ganhar o processo. Você não acha que o Barba... Não. O Olha Barba... o seu poder, mulher. O Barba te processou. Olha onde E você perdeu, chegou, e amiga. perdeu, amor. Ô, Joyce, mas Mulher você, Maravilha. você não acha que o Barba... O Barba é um calango.
É um calango. Você sabe que você é do sul. É um calango, mas eu sei o que é calango. Você não sabe o que é um calango. Sei o que é um Fica nervoso. calango. Não sabe o que é um calango. Eu sei o que é um calango. Você é do Essa sul, pedra. você é linda, você tem os olhos Calango claros. é o bicho. Você é linda. Que beleza, hein? Você, Ó o clima, ó o você é clima, ó o inteligente, clima, ó o você clima. Você é ceiuda. O Barba é um calango. Calango velho. Ela é uma mulher de Nossa aí, peito. nossa patada. Pac-Man é maluco. Mulher Ô, de Joyce, peito, mulher de peito. o Barba é um calango que vem lá do Agreste. Você não acha que o Barba é aquele ser que vai renascer da Tipo a Fênix do Nordeste. Tipo a É Fênix. a Fênix do Agreste. Vai Fênix que voltar, falou gente. vai voltar e vai nos salvar, vai nos tirar desta grande crise. Agora é que eu quero ver. O Messias. o Carioca vai estar, o Messias. Carioca vai Messias. estar nos pingos nos is com a sapatada. Me dê a sapatada, Carioca. Pra eu dar uma sapatada no Emílio. Que conversa é essa? Não Que sei. o Lula vai nos salvar? Eu tô Vai nos salvar da perguntando pra onde? você. Não, Tô falando que o Emílio costurou camiseta com Dona Marisa. Gente, o Lula é uma das figuras mais nefastas da política da brasileira. A estrela. gente não pode esquecer esse referencial. O Lula, ele tem um projeto que era um projeto não de ser o presidente da República, mas um projeto eterno de poder. Sempre fazendo um sucessor. Ele colocou aquele poste da Dilma, não porque ele acreditava em qualquer outra coisa, mas porque ele acreditava em manipulá-la e voltar depois, e depois fazer um sucessor, e mais uma vez um sucessor, e mais uma vez um sucessor, né? Nós teríamos aí Zé Dirceu ou Palocci, eventualmente, caso os dois não tivessem, né, amarrado uma cana brava. Então, o Lula é uma das figuras... Cana brava ele gosta. É, ele gosta. O Lula é uma das figuras mais nefastas da política brasileira. Eu digo, e digo isso nas minhas viagens, palestras e vídeos, corrupção mata! Mata! O Lula, ele não é só o único chefe da corrupção. Nós temos tantos outros corruptos, mas ele é sem dúvida o mais eficiente. E se corrupção mata, nós temos aí, nesse crime de homicídio da corrupção, milhares e milhares de brasileiros. Milhares e milhares de brasileiros. E o O Lula- Lula precisa ir pra cadeia. Cadeia, cadeia e cadeia. Esse é o destino Aí dele. chega lá e ele faz amizade. Muito né? bem. Monta uma quadrilha, monta uma feliz, quadrilha. o Lula é Felipe. feliz com o Moro e não sabe, porque o pessoal da 8ª turma do TRF, que revisa Quarta, as sentenças quarta. do Moro na Lava Jato, Quarta. é um pessoal linha dura. É um pessoal que tá... quase metade das penas aplicadas pelo Moro foram elevadas nessa turma. Então, o Moro deve soltar nos próximos dias a sentença em Já relação tá ao caso devendo do há Triplex. 10 dias essa pena aí. As alegações finais Eita, para a semana defesa aí, do Lula semana foram aí. feitas uma semana Não depois tem das prazo, não alegações tem finais prazo. do Palocci. A do Palocci saiu ontem, então ele deve soltar na semana que vem, por aí, a sentença do Lula. E até o ano que vem, antes, provavelmente, da escolha dos candidatos não pelos vira rei. partidos, Vou endossar o que o ele Felipe pode ser fala. condenado até com uma pena elevada e aí pode ficar inelegível pela lei da Vou ficha endossar limpa. o que ele fala. Tonholi, Emílio. você que é amigo do Molho, Sérgio Molho. A Ela também é Joyce amiga do é Molho. apaixonada pelo Moro Moro. privilegiado. É Moro É privilegiado. apaixonada assim que eu o li o seu Brasil, livro. Peraí, o Brasil é apaixonado pelo Você Eu é quero muito saber o apaixonado. Brasil seguinte. é apaixonado pelo Moro. Por que o Lula não tá Lindo. preso? O Lula não tá preso porque o Moro tem um lado humanista que ele gosta de ajudar ONGs. Ele fez o prefácio do meu livro da mulher que prendeu Roger Abdelmaci, foi padroeiro da ONG dela, chamada Vítimas Unidas. Ele foi muito favorável à soltura da Adriana Anselmo. Ele não prendeu a mulher do Cunha porque ele vê que uma mulher que tem filho, ela tem que terminar de criar os filhos. Ele não vai botar na cadeia um dono da senectude. Conversa um velhinho. fiada, Ele conversa não vai botar o velhinho fiada, na conversa cadeia. fiada. Os canalhas também Ele envelhecem. não vai botar. Agora, Conversa o fiada. Lula vai endossar o que o Felipe falou. Não, pera aí. Eu quero saber o seguinte. O que tá no Cumpra-se de Sérgio Molho? Não, o cumpra-se... Ele não vai ser... Não vai em cana. Não, quem vai prender o Lula vai ser o Valisney da 10ª do Distrito Federal e vou endossar o que o Felipe acabou de Eu sei, falar. mas o que vai estar no despacho do Molho? Vale Agora, Disney esse World. despacho Charuto, só você pipoca. sabe. 22 anos de cadeia. Ele quer Foi previsão. o que a Istoé Pro Lula. falou. Foi Pro o que a Lula, Istoé fez. né? marca, aqui ó, 2 patinhos na lagoa no dia 27 de junho. 22 anos de caninha. Anos. O Palocci pegou 12 e o Lula foi Aqui é citado ano. 68 vezes. Eu acho que 68 anos ficava bem de cadeia. Agora Então eu o despacho ganhar. do Molho vai ser 22 anos pro Ficaram Lula. o que o Mas só que aí É o não que vai tá sendo preso. especulado. Ele não vai ser preso Não porque vai- tem recurso. Não vai ser preso. E tem uma coisa. Não, o Moro pode mandar, ele não vai mandar prender agora, mas ele tem autoridade pra mandar prender, mesmo Agora, sendo em primeira a questão é a instância. seguinte, como ele já quero fez mostrar outras pro Felipe. vezes. Amanda, Falou? prepara as bandeiras vermelhas, hein? A gente vai agitar com a estrelinha. Capilundo, Lula prepara lá. as bandeiras Brilha vermelhas. uma estrela. Quero
Lula lá. Inclusive a Joyce hoje Cláudio, veio de endossa vermelho o que eu também, falei, com a roupa da Cláudio, Dilma. vai lá. O PT não manda no vermelho. Vou guardar Peraí, esse só pra momento. concluir aqui. Só pra Ferrari. concluir. O Felipe falou uma coisa certa, que o Lula vai entrar com recurso, vai pegar um TRF pior. A exemplo do almirante atômico, o Oton, que fugiu do Moro, que ia dar 10 anos de chilindró pra ele, foi no TRF do Rio, tomou 40 anos de cadeia. O cara que roubou aí no submarino nuclear, o almirante Oton, saiu de 10 anos do Moro, foi pra 40 no colegiado No local Rio, dos né? No Rio. desembargadores. Então, meu... Olha, eu queria agradecer muito a presença, com certeza. Joyce, você conseguiu Ah, que eu te achasse mais bonito do que ele. Eu não tinha os olhos de você. porque eu sou mais macho que muito Papatudo tá homem. louco. eu Carioca já não vale um disse. conto, né? Joyce, muito Já era obrigado. passado. Muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigada, Emílio. Meu querido Felipe, muito obrigado. Muito obrigado, Emílio. Seja bem-vindo aqui à emissora. Boa, boa. Cláudio já é velho conhecido aqui. Gente, Pingos nos Is, conhecido nos subterrâneos como Inimigos do Rei. Dia 3 de Uma julho. patada nele. Dia No... 3 de julho, segunda-feira que vem, às 6 da tarde, na Rede Jovem Pan para todo o Brasil. Boa sorte para vocês. Obrigada, gente. E muito obrigado pela presença aqui no Pânico. Aê, tamo junto. Ai. Muito bem, vamos embora. Emílio. Vamos embora, que amanhã tem mais. O Carioca poderia fazer o Dudu Amargo, né? Papatudo tá louco. Mas Dudu Amargo. Dudu bem. Amargo. Cara, Tá tudo bem, Bruno? muito bem, vamos embora? Amanhã tem mais, né? Amanhã sim. É nóis. Amanhã Estaremos tem. aqui, né, Milhão? Com certeza. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Amanhã, meio-dia, estaremos Boa, de volta boa. aqui na programação da Jovem Pan. Tudo de bom, tchau. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! O programa de maior audiência do rádio brasileiro está de volta. Os Pingos nos Is. Com Joyce Hasselman, a maior influenciadora digital de política do Brasil. Olá, pessoal. Estarei aqui na Jovem Pan a partir de 3 de julho, de segunda a sexta, às 18 horas. Felipe Moura Brasil, o colunista político que domina o Twitter. A análise contundente, mas bem-humorada do fato na hora em que ele acontece. E o jornalista investigativo Cláudio Tonholi. Aqui, na Jovem Pan, a crítica e o debate dos principais assuntos do dia. Os Pingos nos Is. 3 de julho às 18 horas. Aqui na sua. Jovem Pan.